Bom, meus amigos, estamos aqui com mais um Biotalks, né? O podcast da BioFi. Mais uma vez, uma edição especial aqui no Adapta Summit 2025, tá? Vocês têm acompanhado os episódios que a gente tem gravado aqui, tem sido maravilhosos, só conversa boa, o evento bombando. Às vezes vocês vão escutar um barulho de fundo aqui, porque realmente o evento tá bombando, muita coisa tá acontecendo, a emoção tá à flor da pele, porque IA é a onda, não é a onda só do momento, mas é uma coisa que veio para mudar a sociedade, inclusive. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui comigo, alguém que a gente já fez evento, que na verdade ele fez evento, eu só fui palestrante, né? Com uma honra, inclusive. Meu amigo Everton, o Everton é da Greeners, uma empresa que é referência no setor dela, tá? Que ele vai falar um pouquinho da empresa, vai falar um pouquinho dos cases de sucesso, tem muita coisa legal para estar contando pra gente. Mas antes, eu queria agradecer por você estar com a gente. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado de estar aqui, dar essa honra pra gente. E antes de falar de qualquer coisa, conta um pouquinho quem que é você e conta um pouquinho da sua jornada até a Greens, que é uma referência. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Bom, primeiro, obrigado, né, Paulo? Que satisfação da gente se encontrar aqui nesse baita evento da Adapta, né? 6.500 pessoas. 6.500 pessoas. E como você bem falou, né, debatendo de um tema que é extremamente importante. Eu costumo dizer que ao longo do desenvolvimento humano, existe a abertura de portais, né? E o último portal que eu vivi foi o portal da internet. Da internet. E depois que você atravessa, toda a sociedade é transformada. Total. Então nós estamos vivendo justamente a travessia desse portal. Então, como a gente está no início, a gente chegou nessa dimensão nova, a gente tem que aprender o mais rápido possível. Sim. Porque a gente está em outra dimensão e tudo vai mudar de agora. Então, muito bom quando cheguei aqui, te vi, inclusive, fiquei muito feliz e honrado, assim, quando várias empresas grandes, tipo a Oracle, a NVIDIA, citou a BioFi como case de sucesso, e eu na hora fiquei vibrando ali, que legal, obrigado, Paulão obrigado. Aí, BioFi matando a pau. Então, obrigado aí por convidar para estar aqui. E, bom, eu sou o Everton Gubert, sou fundador da Agnes, uma empresa que vai completar 25 anos no ano que vem. História legal, hein? E nós fizemos... A Agnes, ela tem várias ondas de contribuição, né? Nós atuamos no agronegócio. No agronegócio, nós atuamos na pecuária, porque o agronegócio é muito grande. É gigante, né? É gigante. Gigante. Então, a primeira coisa que eu explico quando a pessoa fala, agronegócio, mas o que é agronegócio? Cara, divide pelo menos em dois planetas. Existe o planeta da agricultura. Sim. E o planeta da pecuária. Sim. Dentro desses planetas da agricultura, você tem países. Exato. Soja, algodão, as frutas, o café, que são completamente... Cana, cada um... Laranja. Porque cada um é um país. É um país diferente. Desse planeta. Sim. No nosso planeta da pecuária, nós temos, então, os países da suinocultura, da avicultura, bovinocultura e assim piscicultura e aí por diante, né? Então, nós iniciamos a Agnes no planeta da suinocultura. Nós entramos no mercado desenvolvendo software de gestão, né? Para gerenciar as fazendas, né, as propriedades de suinocultura. E então a nossa primeira missão, quando a gente criou a empresa, foi fazer esse processo de transformação digital, porque quando nós entramos no mercado em 2001, pasme, Paulo, não é que não tinha internet, não tinha computador. Não tinha computador, né? Então até meus amigos de faculdade digital que eu tinha recém-formado falaram assim para mim, cara, você é maluco, Everton. Os caras usam computador? Eu falei, não, a maioria não tem. Cara, então tu é louco, os caras não usam computador. Eu falei, não, justamente, eles não usam o momento, ainda. Né? É o momento. Porque eles vão usar. Exato. Né? Então eu criei a Agnes há quase 25 anos e a gente nasceu com esse propósito de organizar, digitalizar a gestão das propriedades de suinocultura que eram geridas na época por uma ferramenta mais rústica, papel e caneta. Nossa, total, era bem isso. Então a empresa nasceu dessa forma. Eu sou engenheiro de programação de software por formação técnica, que legal. Mas eu caí na vida do empreendedorismo, né? Então, o meu background é técnico, porém, toda a minha vida eu desenvolvi como empreendedor. E deixa eu fazer um parênteses. Eu sou suspeito de falar, porque também meu background é técnico, nós dois somos escovador de dente, né? Garotos do programa. Já fomos garotos do programa. Já fizemos muito programa na vida. Já fomos garotos do programa.
Você lembra dessa piada, né? Pô, o que você faz? Sou garoto de programa. Como assim, garoto de programa? Não, programa em Pascal, né? Pascal, você lembra? Delphi. Você passou por tudo isso. Tudo isso. Ou seja, já programamos muito. Boa, bem lembrado. Mas eu acredito muito que a empresa ter uma liderança técnica, óbvio, também tem que ter um viés de business, de entender o negócio, Sim. ela é fundamental para o sucesso do negócio, principalmente para a empresa de tecnologia. Não tenha dúvida. Eu costumo, quando alguém me pergunta isso, eu costumo dizer assim, se tu tem um restaurante, cara, se tu não tem a cozinha tua, com o teu sócio, ou se tu não tá isso no core, você precisa abrir um restaurante errado, você vai quebrar. Exato. Então, a tecnologia, quando nós somos uma empresa de tecnologia, de base tecnológica, cara, é obrigatório, né, a tecnologia ser pilotada por você. Sim. Né? Quem cuida das panelas lá somos nós. Sim. Isso é muito importante, eu acredito muito nisso, tá? Tanto é que eu brinco, né, eu gosto de falar, até hoje eu chego com o meu time, né, se o meu time tá lá, isso aí não tá difícil. Vocês não querem que eu faça, né? Você não quer passar vergonha, porque, olha, eu sei o que eu tô falando. Eu tô meio enferrujado, mas visão sistêmica e lógica são conhecimentos eternos, né? Eternos. Duráveis, que a gente chama, né? Conhecimento durável. E assim, obviamente a gente está passando por uma mudança grande hoje com a IA, com essas novas ferramentas que ajudam a programar, mas essa é outra conversa. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Mas independente disso, a gente é do tempo que você aprendia a programar de verdade. Você tinha pouca memória, você tinha pouco disco. A gente fazia milagre. Você tirava leite de pedra. Que tirava leite de pedra. Meu Deus, é verdade. Eu brinco, a gente escovava bit. Sabia se o bit era verde ou amarelo. Então... Não, porque dependendo do algoritmo que tu fizesse, se não fosse bem codado, cara, o sistema ficava... pesado ali, ele não rodava, ele ficava, então realmente é uma época em que a gente tinha que ser extremamente criativo e muito bom na codagem, né? Sim, não, isso era fundamental. Eu fui professor um tempo e eu dei aula de complexidade de algoritmos, que é justamente onde a gente ensina isso, né? O de n ao quadrado, que é a complexidade que aquele código vai ter e muda o jogo, né? Perfeito. Ainda mais naquela época que você tinha limitações de hardware, não que não exista hoje, mas hoje o hardware evoluiu tanto que a molecada nem preocupa, ela vai fazendo meio, vamos ver o que acontece, Deus nos ajude, né? Então, mas a gente passou por uma época que era uma bagagem fundamental pra gente, que era sucesso ou não, dependia disso. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Você viu os bancos de dados antigamente, como é que era? Até por curiosidade, quando começou, o que você usava de linguagem, de banco de dados? Eu usava o Delphi. Olha aí, lá peguei! O Delphi. E eu usava de banco de dados, aquele banco de dados da Microsoft. Como é que é o... Não é o SQL Server, é o que veio antes dele, era o... Meu Deus! O Rof sabe isso aí. O banco de dados que a gente Como usava. que era o nome de banco de dados da Microsoft? Lá atrás, lá em 2000. Access. Nossa, eu nem lembrava dele. Tinha o VBA, que era o Visual Basic, e tinha o Access. E a gente usava o Access. Só pra você entender, o Access. Chegou a um ponto, a gente começou a estourar o banco. Né? Porque granjas grandes, né, com um plantel de animais bastante considerável, começou com alguns anos de dados, começou a estourar o banco. A gente teve que... Então, naquela época, tivemos que trocar o banco. Puta, foi um parto, assim, né? Cara. E você trocou pelo quê, por curiosidade? Eu troquei por aquele do Firebase. Então... Que depois foi comprado pelo Google, inclusive. Exatamente. Então... mas hoje, graças a Deus, a gente tem N opções, né? Hoje, totalmente escalável na nuvem. O mundo mudou. É outra coisa. Mas na época, imagina, o banco era local, né? Eu rodava... Em disquete. Exatamente, disquete. HD quando muito, Meu Deus, depois veio o CD, que a gente conseguia instalar pelo CD, né? Então a gente, inclusive quando a gente lançou o nosso primeiro sistema, a gente entregou CDs num evento como esse. Olha, que legal. E 900 CDs a gente entregou. 400 CDs, desculpa. E foi ali o lançamento da empresa, né? Então o pessoal levou o CD para casa e instalou pelo CD. Olha que legal. E aí, assim, você me contou do início que, cara, eu fico até feliz de ouvir isso, porque eu acho fantástico. Não só fantástico pelo início, mas pela trajetória e onde vocês chegaram hoje. Né? Para quem não sabe, e aqui fica o convite, a Agnes faz um evento anual chamado Next. Bianual, desculpa, bianual. É que pra mim parece que devia ter todo ano. O pessoal fala isso, mas dá um trabalho, cara.
Olha lá, já tem gente aqui assistindo no bastidor falando, não, o Rafa, você não faz isso, não cara. Inventa moda, não. Não faz isso. Que é bianual, por enquanto. Isso. O público quer mais. Que é um tremendo evento, vocês não têm noção. Esse ano a gente teve o privilégio de estar lá, de dar uma palestra no evento, inclusive falando sobre inteligência artificial, que junta milhares de pessoas também, né? Produtores, tudo quanto é a comunidade si, toda da produção, né? E que termina com chave de ouro. Eu não tenho que falar isso. É um happy hour do melhor. Nossa, melhor churrascada. A gente trabalha produzindo carne. Exato. No final do dia a gente produz proteína animal. Exato. Eu não podia terminar de outra forma, né? Então, assim, é um baita evento. Não vai ter 2026, mas vai ter 2027. Vamos lá, ó. Assina um abaixo-assinado para ter 26. Mas vamos abaixo-assinado online. Mas os pedidos na internet. Os pedidos na internet. Vamos dizer que é 27, tá? Não percam, porque é um evento muito bom. E muito bom não só para quem trabalha na área relacionada à parte desse business, que a gente está falando desse planeta. Desse planeta. Né? Desse planeta da pecuária, mais tecnologia, porque a gente sabe o mercado, a oportunidade que tem nisso, principalmente com uma empresa como vocês. Né? A gente se sentiu na obrigação de criar esse evento, Paulo, porque como nós somos praticamente a única empresa da cadeia que é uma empresa de tecnologia, as outras empresas que formam toda a cadeia, a importante cadeia, né? São empresas gigantes de nutrição, de sanidade, de genética, né? Só que assim, como nós somos de tecnologia, os eventos do setor normalmente são técnicos. Uhum. Então, como nós somos tecnologia, ele falou, cara, tá faltando um evento de tecnologia para a cadeia, né? Sim. Então, essa foi a inspiração de criar o Agnes Next. E o próprio nome diz, né? O Next, qual que é o próximo passo, o que está por vir. Então, é o principal evento de inovação e tecnologia para o setor de produção animal. Que legal, que legal. E me conta um pouquinho desses 25 anos. Conta algumas histórias, das boas, daquela que a gente ri para não chorar. Eu queria que você contasse uma passagem pra gente, que essa aí você fala, eu vou levar essa pro resto da vida. Bom, 25 anos, você imagina coisa, a quantidade, né? De história, mas então. Vou contar alguma só. Mas, por exemplo, assim, o início, né, que a gente tinha que comprar o computador pro produtor, porque o produtor, ele não tinha o letramento sobre essa questão de tecnologia. Ele não sabia escolher. Não sabia escolher. E ele achava até que ia se enganar. Aliás, desculpa, não achava que ia se enganar. Ele não sabia chegar na loja. Sabe o que é você chegar lá? Você não sabe escolher. Era um Pentium naquela época? Pentium, exatamente. Então, uma coisa que me chocou muito foi essa compra de computador, que a gente ajudava os produtores a comprar em centenas, né? Outra coisa que marcou muito, que não foi a nossa intenção, e depois eu vi assim acontecendo e eu falei, cara, que coisa bacana que eu estou fazendo parte disso, porque a gente inseriu nessa transformação digital, nessa digitalização, muitas mulheres e crianças. Olha que legal. Porque o marido, o homem, nós somos turrão, a gente não quer dar o braço a torcer, nós dizemos que nós sabemos tudo, né? Só que quando vai mexer em coisas assim... Apanhava, gente apanha. Aí o cara fala assim, eu tenho que mexer ali, né? Tenho que fazer manejo, tenho que estar ocupado hoje. E então a minha esposa vai ver a implantação, a explicação, e depois você me explica. Depois ela me explica. Mas na verdade ela queria pular fora. E nessa oportunidade, quem tomou conta foram as mulheres e os filhos. Olha que legal. E os filhos, cara, os filhos estavam com a boca na orelha porque o pai não tinha comprado o computador. Não tinha para ele. Mas por causa que tinha que ter na granja, eles acabaram comprando o computador. Olha que legal. Então foi uma inclusão digital de pessoas que eu nem imaginava e que assim transformou. Nós temos clientes, graças a Deus, cara. A gente tem um churn muito baixo, né? Baixíssimo. Então eu tenho cliente com 24 anos, com 23 anos, então eu conheço a vida, a história, e eu conheço a transformação dessas mulheres que eram coadjuvantes total. E hoje, cara, são tipo assim, tocam a empresa. Olha Todos os números estão com elas, né? Os filhos foram fazer faculdade, alguns de tecnologia, alguns foram trabalhar comigo. Você tá brincando? Eu tô falando, cara, teve filho de cliente meu que foi trabalhar comigo. Que felicidade. Então, assim, são coisas assim que me marcaram muito, porque tem coisas que você não espera que aconteçam na tua jornada e acabou que aconteceu. Então, assim, vamos supor, eu sempre penso em legado, né? Então, assim,
um tijolinho, né? Que cada um aqui coloca o seu tijolinho para o progresso, né? Do nosso país, do planeta, né? Então, assim, se eu morrer agora, nossa, né? Pelo menos um tijolinho, deixou, uma transformação digital gigante no campo. Não, você deixou uma, como chama? Lá que faz tijolo? Não é lojoaria, uma coisa assim, como chama? Ah, sim, uma olaria. Olaria. Você deixou uma olaria para trás. Exato. Você sabe, eu acredito muito em propósito. Total. Quando eu falo propósito, assim, eu não acho que a gente vem na Terra para nascer, enriquecer e morrer. Até porque dinheiro você não leva. Não leva nada. Não é por aí. Eu acredito que eu acredito em Deus, assim, não é nem pelo lado, sei lá, de ser extremista ou não, mas eu acredito que existe um Deus, eu acredito que a gente está aqui por ele, inclusive e tal. E que se ele nos dá dons, sim, né, seja dom como empresário, como desenvolvedor, dom que seja. O dom que recebeu, né? O dom, a gente não pode guardar ele pra gente. Exatamente. A gente tem que passar pra frente. Então, eu te dou os parabéns, eu fico muito feliz de ouvir que você, com a sua olaria, você passou o seu dom pra frente. Mas você sabe, agora, você falou no início, né, que a gente se conectou muito rápido, né? A gente tava batendo papo aqui, e agora eu já descobri por quê. Porque tu lembra que falou, o negócio é estar com pessoas do bem, sim, né? E por isso da conexão, porque tu falou uma coisa pra mim é essencial. Eu não entro em negócio que não tem um propósito legítimo. Uma empresa sem propósito, eu tô completamente fora. Eu não tenho energia, Paulo. Sim. Sabe? Por exemplo, de novo, né? Todo negócio é sagrado, se o cara ganha o seu pão, sim, isso é que eu não estou julgando nada, né? Mas, por exemplo, se um amigo conhecido, tu entra comigo aqui num posto de combustível, para quê? Assim, não desmerecendo. De novo, desmerecendo. Não desmerecendo. Mas não me dá quentinho no coração. Você conhece um pouco da gente, né? Bastante. Sim. Até. A solução de saúde que a gente criou, eu criei pensando nisso. Certo. Eu até fico um pouco emocionado, mas, sim, cara, poder salvar vidas. Não. Eu não quero mais nada. Não. Eu não quero mais nada. É isso que tu vai deixar. Eu né? não quero mais nada. Outra coisa, uma coisa que eu entendo, né, Paulo? Como você falou, cada ser humano, Deus deu um dom. Sim. Então, cara, tem gente que sabe cantar plenamente. Eu Sim. sou um desastre. Tem gente que é músico, é um dom, faz uma arte, né? Então, assim, o jeito que nós temos de expressar a arte, na minha visão, é através de soluções, exatamente, né? Tecnologias que melhoram a vida das pessoas, né? Exato. E que tem que, claro, quem tem que entregar isso é uma empresa. Então, sim, a gente empreende para isso, mas é uma forma de você, vamos supor, acoplar o negócio, o delivery, através de uma empresa. Mas no final do dia é isso, cara, é fazer com que a tecnologia torne a vida de alguém melhor. Não, você sabe o que você falou, né, de cantar. Eu, como cantor, sou um excelente morador de rua. Por acaso, não, zero. Eu era o melhor garoto de programa. Sem dúvida. Mas, inclusive, voltando a propósito, né? Porque hoje, a indústria que você trabalha, né, quando você fala de tecnologia aplicada à pecuária, sim, você está alimentando o povo. A gente produz comida. Proteína. Comida, que é né? vida, inclusive. Nós, no final do dia, ajudamos uma cadeia a produzir da melhor maneira possível proteína, inclusive mais barato. Sim. Porque se a gente é mais eficiente em toda a cadeia, o alimento se mantém barato. Sim. Se a gente tem muito desperdício, o alimento, né, sobe. Então, eu tenho essa consciência plena desse negócio, né? Então, e as pessoas na nossa empresa também, porque o nosso propósito é impulsionar a prosperidade no campo. Olha que legal. Esse é o propósito. E a prosperidade não é... O pessoal linka muitas vezes a prosperidade a dinheiro. Não é isso. Não. A pessoa pode ser rica, mas não é próspera. Entendeu? Porque prosperidade vem de conhecimento, vem de cultura, vem de valores, vem de dinheiro, vem de uma pessoa próspera. A contribuição para a sociedade. Exato, uma pessoa próspera é uma pessoa, sabe, que tudo está organizado, que ela tem um negócio, ela contribui na sociedade, ela vê os filhos crescerem, estudarem, se tornar bons homens. Isso é uma pessoa próspera, na minha visão. Então, nós contribuímos para isso, por quê? Porque se a gente gerencia melhor, ajuda ele a gerenciar melhor o negócio dele, e o negócio dele fica mais eficiente, mais lucrativo, esse dinheiro ele é revertido em tudo isso. Exato. Em todo esse processo que eu estou falando. Perfeito, eu acredito muito nisso. Tanto é que tem até aquela piadinha que fala, fulano é tão
pobre, que é a única coisa que ele tem é dinheiro. Exatamente. Né? A gente já viu essa expressão. Perfeito. E é exatamente o que nós estamos falando aqui. É exatamente o que tu materializou. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso com você. De novo, vai na empatia, no match que deu entre a gente, eu acredito em cada palavra que você falou. E aí, voltando um pouquinho para o negócio, em que momento que você se encontra, né? Sim. A Agris se encontra agora e para onde que ela está indo? Me conta um pouco. Perfeito. Então, a gente literalmente começou do zero, né? Porque eu, só para você ter uma ideia, então não foi nem zero, acho que foi menos, porque você tinha resistência, né? Um monte de gente tinha resistência a usar a tecnologia e tal, mas pra você ter uma ideia, eu tinha dinheiro para pagar um consórcio e minha sobrevivência. Eu não tinha carro. E em janeiro eu ia para uma granja para eu ficar lá desenvolvendo lá de dentro, porque eu já tinha feito o protótipo e eu queria validar lá na prática, né? E eu tinha dúvida que eu só na prática mesmo você vê, né? E eu não fui sorteado, saiu o carro, só que é o seguinte, eu tinha dinheiro ou para fazer o seguro ou para pôr gasolina. Ixi. Eu fiz seguro, porque era o meu único patrimônio. E a minha irmã, naquela época, carro, inclusive, era investimento. Exatamente. Né? Então, a minha irmã, ela morava em Chapecó e eu morava em Floripa. E eu precisava ir para Ceará, que é no oeste catarinense. Então, ela falou, faz o seguinte, ao invés de eu ir de ônibus, eu pago o teu combustível e tu me leva em Chapecó. E eu fui com aquele dinheiro daquele combustível. Olha só. E eu cheguei na granja lá do Lauri Lorenzetti, que foi o produtor, meu anjo, que me recebeu. E eu fiquei lá 81 dias dormindo no chão da granja, no chão do escritório. Tinha um colchão, eu dormia no escritório, porque tinha um banheirinho ali, tomava banho e tal. E eu programava durante o dia e à noite a gente discutia o que eu tinha feito, se fazia sentido. Se aquela análise que eu tinha feito com aquele gráfico, se fazia sentido, enfim. E também durante o dia eu também descia na granja, por exemplo, conhecer coisas inusitadas, né? Tipo, o que é um leitão mumificado? O que é um leitão natimorto? O que é uma cobertura, uma inseminação? Como é que acontece um parto? Tudo isso, se você não pega na mão, é difícil você transformar em código. Né? O negócio, a regra do negócio. Tudo que eu tenho que fazer, né, de codar, eu preciso entender do negócio. Sim. Então eu fiquei lá. Então a trajetória até foi isso. Até porque naquela época não tinha ninguém para fazer isso. Não, porque na época... O produtor, ele entendia a língua dele. Exato, né? Ele não tinha essa forma de como traduzir para mim. Exato, não tinha um gerente de produto, de análise de aquisição, não existia nada disso, nada. Era greenfield, né? Era pasto, mato alto. Então eu saí dessa condição, né? E hoje a Agris, graças a Deus, né? Depois de 24 anos de muito trabalho, que você só imagina, eu sei o quanto você trabalhou também, só imagino pelo teu sucesso e pelas coisas grandes que você está fazendo. É de quem fez um trabalho herculano, né, de conhecimento. Então, hoje nós alcançamos o mundo. Né? Nós estamos em 33 países. Olha, aqui no Brasil, a gente gerencia 95% da suinocultura brasileira. Você tá brincando. Então, de cada 10 linguicinhas que você come no seu churrasco, 9,5 passa pelas nossas ferramentas. Que legal. É um orgulho, cara. E deixa eu falar uma coisa, gente. Para quem está vendo a gente, assim, óbvio, no nosso podcast a gente fala muito de tecnologia, fala muito de IA, mas acima de tudo eu gostaria de pegar essa conversa nossa para vocês verem que nada é impossível. É impossível. Nada é impossível. E pegar essa trajetória, que não é só uma trajetória de sucesso, é uma trajetória de vida, de determinação e de luta. Dormir no chão, ficar lá, sofrer, porque lá é frio. É frio. Né? Não importa a época do ano, é frio. O inverno agora é terrível. É impossível, né? Então, assim, é frio. Então, porque hoje as pessoas querem tudo muito rápido. E tudo tem seu tempo, né? Você sabe que eu acrescentaria, eu concordo que é tudo muito rápido, mas eu acrescentaria uma coisa que eu noto que perdeu hoje em dia na molecada que eu vejo. Eles não querem se sujeitar. Entendeu? Então, por exemplo, imagina, naquela época eu tinha um Pentium, era um caixão de abelha, né? Um monitor desse tamanho e tal, um trambolho. Ainda bem que saiu o sorteio do meu carro, porque senão eu teria que colocar o trambolho no ônibus. Imagina o perrengue. É impossível. Eu coloquei aquele computador inteiro no carro, fui para lá, descarreguei o computador em cima de uma mesa de escritório, aquelas cadeiras lá daquele jeito, aquela mesa daquele jeito, ou seja, e dormi no chão.
Então, assim, eu me sujeitei. Eu não fiquei esperando assim, não, mas eu só vou quando eu tiver um laptop, um notebook, senão isso aqui não dá. Não, eu só vou quando eu tiver dinheiro que eu puder pagar um hotel. Um hotel 4 estrelas. Entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas não querem mais se sujeitar. E eu acho assim, que empreender, cara, tu tem que se sujeitar a tudo. A tudo, porque principalmente no início, você não tem recurso, cara. Você tem que... Por isso que uma das coisas da nossa cultura, mais forte da nossa cultura, chama-se fazer acontecer. Que é o quê? Cara, dá teus pulos. Com o que tu tem na mão, te vira, entendeu? Justamente porque veio de mim. Sim. E porque eu tive que fazer isso, e eu não admito hoje. Sim. E essa cultura, ela premeia a Agres, tá impregnado, assim, nas pessoas da Agres, assim, do tipo assim, cara, porque não tem, caiu aqui, segura. Se vira. Põe uma vassoura, alguma coisa, né? Inclusive tem uma foto, que depois que eu saí da granja, eu fui para o apartamento da minha mãe, num quarto. E tem uma foto muito emblemática, que foi o seguinte, no final do dia, o sol batia na janela, não tinha cortina no apartamento. O que eu fiz? Eu peguei uma toalha de pendurou, né? E fui lá e amarrei essa toalha de algum jeito, né? E eu falei, isso é um exemplo de fazer acontecer. Eu não tinha dinheiro para comprar uma cortina, mas o que eu posso fazer? É uma toalha? Por enquanto é feio? Mas resolveu. É o que importa. É o que importa. Então, assim, isso está na nossa cultura. Nossa, eu fico feliz de ouvir isso. De novo, eu acredito muito nisso. E acredito também que o bom é inimigo do ótimo. Tem gente que fica querendo o ótimo. Não. Tem que ser o ótimo. Você que falou. Não abre mão de nada. Exato. É o ótimo. Não faz nenhum bom, gente. Não. Vamos pelo menos fazer o bom. Exatamente. Vamos pelo menos entregar. Vamos pelo menos fazer acontecer. E você conhece algum vencedor que não fez? Quer dizer, fazer, dar teus pulos, se virar, para mim um pré-requisito de sucesso. Porque só vence quem faz, quem anda, quem dá o primeiro passo. Tem uma expressão em espanhol que eu aprendi com meu sócio na Argentina lá, que ele fala assim, falou um dia para mim, me marcou muito, que era assim, eu tava meio com pouco tempo para ir para Argentina para uma feira, tal, e ele queria que eu fosse, e eu tava meio relutante, e ele falou assim, Bertão, para ganhar tem que estar. Entendeu? Ou seja, para ganhar tu tem que entrar em campo. Você tem que jogar, você tem que fazer. Não, senão dá WO, você perde. Então marcou muito e vem ao encontro do que tá falando. Exatamente. E assim, de novo, pessoal, quem tá assistindo a gente, né? Óbvio que tem uma geração que tá... Não! Mas isso, caramba, gente, é um testemunho importante de empreendedorismo e de lição de vida. Quer ter sucesso, quer mudar o mundo, né? Que a gente quer mudar o mundo, a gente quer contribuir. Você mudou o mundo. Se você está falando que 9,5%, 9,5 de cada 10. De cada 10. Passa pelo seu software, pela sua plataforma, você mudar o mundo. É mudar a pecuária. É mudar a pecuária. É mudar a pecuária. A gente contribui. Então, assim, para isso acontecer, olha esse exemplo. Olha tudo que foi construído, né? Não vou chamar de sofrimento, que eu vejo muito mais como um aprendizado, empenho. É isso aí. Até porque... Dedicação. Eu brinco muito com o meu pessoal, né? Quando eu falo, vai ser divertido, todo mundo treme. Mas fala... Não, mas eu não chamo de difícil. Eu vejo, vai ser divertido, vai ter emoção, a gente vai ralar, às vezes vai cair, né? Mas a gente levanta, mas a gente vai se divertir. Sacode, no final vai dar tudo certo. E vamos ter boa história para contar. Exato. Vamos ter boa história para contar. Bom, como que... Aí a gente está quase partindo para o fim, né? O tempo passa rápido. Nossa, voou, eu estava olhando ali. A gente tem que marcar um de um dia inteiro. Olha, eu olhei ali, eu falei, meu Deus. Eu queria começar perguntando para onde que a Greens vai agora? Então, agora o nosso grande sonho, né? Primeiro... contribuir com o quanto que nós contribuímos aqui na América Latina, né, que a gente realmente, desde que a gente entrou aqui, os índices de produtividade explodiram. Claro, obviamente que não fomos nós sozinhos, tem todo o mérito do todo o setor, do pessoal de genética, de nutrição, de sanidade, né, óbvio, né, mas tem o nosso tijolo lá. Com certeza. Então, assim, essa parte da nossa contribuição, a gente quer levar para os países que a gente está chegando agora. Por exemplo, China, Vietnã, Tailândia, ou seja, toda a Ásia, né? Você está entrando na China? Na China, cara, a China já é o nosso segundo país, maior país.
A China, eu não sei se você sabe... Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não sei se... Pouca gente sabe disso. A suinicultura na China... É 50% da suinicultura mundial. Não, e eles têm edifícios. É outro mundo. Cara, você entrou na China, você tá brincando. Nós estamos na China forte. É o país que a gente mais cresce. Nossa. Os chineses adoraram o nosso método, porque nós não vendemos apenas um software. Nós temos uma metodologia de aceleração de produtividade. Olha. O software é o meio, a ferramenta que me ajuda. Você com a ferramenta e com o nosso método de o que tu tem que fazer com os dados, promove uma melhoria de produtividade. Foi o país que mais entendeu. Olha. Os caras estão voando. Inclusive, a gente tem para encerrar aqui essa história, tem um prêmio mundial da Cargill, que o time da Cargill lá da China inscreveu o nosso case nesse prêmio de inovação da Cargill. E participa 70 países. O ano passado, aliás, esse ano, foram 858 projetos inscritos para concorrer ao prêmio, e o time da China, Cargill, ganhou o prêmio com o nosso case. Nossa, e foi a primeira vez que o time da Cargill ganhou e foi com o nosso prêmio. Então, cara, o coração chega assim a estourar no peito, né, cara? Assim, não cabe nele. É uma coisa... Então, o nosso plano é levar o nosso propósito, impulsionar nos países que a gente está chegando e também fazer tudo que a gente fez em suíno na avicultura. A gente está entrando na avicultura também, com a mesma pegada, com a mesma metodologia, tecnologia, né? E agora nós vemos nesse evento, na verdade, estamos investindo pra caramba no conhecimento de IA, porque nós estamos materializando a nossa Maia, né? Que a gente lançou a Maia, que é a nossa IA para produção animal, então vai ser a primeira IA para produção animal do mundo. Olha, parabéns. E nós estamos construindo ela, entendeu? Então, onde a gente vê de conhecimento, o que eu posso aprender, porque ela está sendo edificada. Então, a gente está aqui justamente por isso. Então, o passo é expandir para o mundo, expandir em frango e colocar a Maia para turbinar toda essa expansão. Fantástico. Assim, de novo, né? A gente está muito rasgação de seda aqui, vocês me desculpem, mas é sincero. Tá? Parabéns. Não, obrigado. Quando eu falo parabéns, me dá orgulho de uma empresa brasileira, né? Que nasceu lá no colchonete, lá no chão da granja, está numa China, está na América Latina. Cara, é muito orgulho. Hoje teve uma gravação de um podcast que eu participei. Sim. E eu comentei, um dos grandes defeitos que eu vejo no brasileiro é que o brasileiro não acredita no Brasil. Exatamente. Exato. E quando eu falo que ele não acredita no Brasil, quando vê uma coisa assim, uma tecnologia, isso não é do Brasil, isso aí vem de fora. A gente não dá conta de fazer. A gente tem uma síndrome de vira-lata terrível. Terrível. E uma coisa que nos ajudou, Paulo, é porque no agronegócio é o contrário. O agronegócio brasileiro é forte. É o único setor, eu acho que ele pode dizer assim, bate no peito, aqui, né? Eu sei que eu tô falando. Nós sabemos o que estão falando. Então, assim, não é à toa que o agro é uma locomotiva do Brasil, e é por vários motivos, mas principalmente, cara, o material humano de profissionais que a gente tem no agronegócio é um absurdo. Sim. Cara, são caras fantásticos, né? Os caras são bravos. Não, e as universidades que a gente tem, toda a comunidade em si, as empresas, o ecossistema, fortíssimo. É de orgulhar. É de orgulhar. Então, tanto é que assim, eu tenho a chance de me comunicar com várias pessoas no mundo todo, e, cara, quando fala no Brasil, no agronegócio, no nosso setor, os caras batem continência. Tipo assim, cara, temos que aprender com vocês. Sim, não, você pega tanto na parte pecuária, sim, na grãos. Não, grãos. O Brasil é o único país do planeta que consegue fazer, inclusive, 3 safras. Porque nós fazemos 2, os caras já estão tendo lá. Os europeus, 2. Vocês estão malucos? 2. Cara, a gente está começando a fazer 3. Os caras olham para nós e falam, cara, não dá. Como vai competir? Vai competir como esses loucos aí, Aí o que eles fazem? Barreira, exato. Por isso que tem muito informação distorcida sobre o agro, porque justamente os caras, a única forma que eles têm que fazer é criar uma narrativa que nós somos destruidor, e você sabe disso, que é completamente ao contrário. A gente não é muito pelo contrário. Exato. Eu vou te falar, só para fechar esse assunto, porque você falou, eu defendo tanto, viu, pessoal? Eu defendo tanto o agro, cara, e o Brasil, você falou, né, é um orgulho do Brasil. Sim, eu tenho um orgulho danado e eu defendo, porque é o seguinte,
Você imagina que nós temos um dos códigos mais rigorosos, código ambiental, sim, mais rigoroso do mundo. Você imagina um empreendimento, imagina aqui em São Paulo, que um cara compra um apartamento e 30% do apartamento, aliás, de 20 a 40, dependendo do bioma que ele está, ele tem que reservar. Ele não pode usar. Não pode usar. Você imagina, aliás, não pode usar e tem que cuidar. E aí os caras vêm e falam mal. Não dá, né, cara? Não dá. E eu tenho vários clientes que com fazendas altamente sustentáveis. Tá louco. Não. É outra conversa. A gente ainda vai ter essa conversa, né? Mas eu queria encerrar com uma última pergunta. Como que o Everton se vê daqui a 10, 20 anos? Essa pergunta é difícil. É difícil, né? É pra cutucar. Ainda mais que nesse portal que nós atravessamos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. 10 anos, cara. Mas o Everton daqui a 10 anos é um Everton que se realizou profissionalmente, deixou uma marca. Isso já aconteceu agora. Mas deixou um legado, assim, né? Que as pessoas com que passaram pela minha liderança se tornaram grandes líderes, né? Obviamente que eu estou falando as coisas mais importantes, claro, que eu continuar com bastante fé em Deus, amor à minha família, isso em primeiro lugar, sim, lógico, mas estamos falando de business, né? Então, e eu podendo ajudar a novos empresários. Fantástico. Entendeu? Acelerar o empreendedorismo no Brasil. É isso, o meu trabalho vai ser esse. Excelente, fantástico. Bom, meu amigo, queria te agradecer imensamente. Uma conversa essa é das boas. Lembra, né? Começamos lembrando do nosso tempo de garoto de programa. Sim, e fomos longe, né? Fomos longe. Quem ouviu essa piadinha e não entendeu, assiste desde o início. Pra não achar que é os velhos tarados que tá falando aqui. Mas olha, eu queria voltar e lembrar que esse podcast, né, o nosso Biotalks, ele é feito especialmente para você, tá? Que ele está disponível nas nossas mídias sociais, seja por vídeo, seja por áudio, tá? E toda vez a gente está trazendo uma pessoa maravilhosa como o Everton aqui para ter um papo descontraído como esse, pensando nessa construção, que é uma construção baseada em propósito, tá? Seja o nosso propósito como empreendedores, seja o propósito de contribuir com você que está assistindo a gente. Transmitindo tanto conhecimento, tanta experiência, tanta garra e um exemplo para todos nós no Brasil. Meu amigo, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado e é uma honra estar junto com empreendedores de propósito. Obrigado. Obrigado. Meus amigos. Até mais. Tchau.